Hoje nós vamos falar sobre um espírito de escola, Eurípides Barçanufo, né? E para assim as pessoas terem uma ideia, né, do que tem de bibliografia do Eurípides é uma quantidade enorme de livros, mas só para incentivá-los a buscar um estudo maior, eu vou indicar os livros. Eurípides, O Homem e a Missão, da Corina Novellino. Nós temos aqui A Grande Espera, que foi ditado pelo próprio Barçanufo para a Corina Novellino. Ele conta, nós vamos falar dessa reencarnação. Eurípides Barçanufo, O Apóstolo da Caridade, do Jorge Rizinho. Eurípides Barçanufo, de Roma, Sacramento, do Geraldo Peixoto de Luna. Né? Tudo que eu fui... eu li esses livros todos, mas existem uns outros tantos para quem quiser se aprofundar. Ó, Subsídio para a História do Eurípides Barçanufo, do Inácio Ferreira. Eurípides Barçanufo, A Perseguição Policial contra ele, escrita pelo Freitas Nobre. Né? Temos também no Anuário Espírita, na Revista Espírita, desculpem, de 1868, umas cartas de Lavater, que foi uma das reencarnações dele, muito importante, que nós vamos ver, por isso Kardec a colocou aqui. E esse livro, um dos mais novos saíram, O Espiritismo e o Compromisso, que está aqui, a Escola Allan Kardec, já é a Corina Novellino na Pátria Espiritual, ditando para Alzira Bessa França Amaral. E aí uma série de anuários espíritas, né, de 77, de 95, de 2011, né, e de 81 e outros tantos, porque ele é tão importante para a nossa história, para que a gente... É um símbolo de amor, por isso, vez por outra, ele está saindo no Anuário Espírita. Então nós vamos começar uma pincelada, nós vamos poder, pelo tempo, só dar uma pincelada na sua história e na sua mediunidade. O Eurípides, ele nasceu no Dia do Trabalho, 1º de maio de 1880, lá em Sacramento, em Minas Gerais, né, aqui, e desencarnou em 1º de novembro de 1918, viveu 38 anos. Era filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, que era conhecido como Seu Mojica, e a Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Dona Meca. A gente sabe que realmente a vida do Eurípides, como nós vamos ver aqui, ela foi voltada para o próximo, né? Até se esquecendo dele. Então são 38 anos de vivência de amor, por isso ele pode ser chamado missionário da caridade, missionário do amor, né? Porque olha só, não tinha hora nem lugar para que as pessoas procurassem Eurípides. Inclusive na casa dele tinha um corredor, um portão sempre aberto, que dava direto na janela dele. Fosse quem fosse, rico, pobre, morasse perto, morasse longe, o Eurípides estava ali para ajudar, né? Ele nunca recusou nenhum pedido. Então a gente, lembrando, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos ver que realmente Eurípides exerceu esse amor ao próximo em forma de caridade e da forma como Emmanuel coloca para nós, que a caridade vai ser feita aqui, agora, hoje, sempre, incondicionalmente. Assim foi a trajetória do Eurípides, que nós vamos ver aqui, né? Então, a mediunidade dele era extraordinária, fé inabalável, coração caritativo. Ele vivia realmente em função do próprio, né? Do próximo. E aí, muitas coisas que nós vamos ver aqui, que ele fazia em termos de cura, aquela época era interpretada como um milagre. E hoje a doutrina espírita nos explica que tudo está dentro da lei da normalidade, né? Não existe milagre. Né? A vida então de Eurípides foi assim, uma trajetória de amor incessante, de doação e construção do bem. Ele era o 3º filho de uma prole de 15 crianças, né? Família católica, aliás, toda Sacramento, mais ou menos 2.000 habitantes, era católica, né? E o pai dele, Seu Mojico, recebia mais ou menos R$ 1.500 por dia. A gente não tem a mínima noção de quanto é, mas a gente sabe que era muito pouco para aquela família imensa, né? Então ele cresceu mal nutrido e enfermiço. Tem uma história interessante que aconteceu com ele quando tinha 4 anos. Eurípides viu as crianças entrarem, né, nas padarias, confeitarias, saírem com balas e doces,
E ele ficou curioso, né, saber como elas adquiriam aquilo. Então as crianças, para fazer troça dele, falaram para ele pegar um barro, ele arredondar e afinar, ia aparecer uma moeda, né? E com aquilo ele conseguiria o doce. Bom, ele fez e foi até a venda, aí o senhor deu realmente as balas para ele, né? Porque entendeu a situação, mas foi a hora que ele começou a entender com tão tenra idade a importância do dinheiro. Então Eurípides passou a trabalhar. Trabalhar de que forma? Embora pequenininho, com 5 anos, 6 anos, ele ia até a estação de trem, quando chegava o trem, ajudava as pessoas a trazerem embrulho, alguma coisa para ganhar um trocadinho. Na venda que o pai dele trabalhava, ele também amarrava os cavalos e ia ganhando um trocadinho. Aí que está a importância desse gesto. Não era para ele comprar bala. Ele nunca comprou bala com aquele dinheiro. Ele simplesmente pegou uma meia velha do pai dele, socava as moedinhas lá, para que um dia, quando ele achasse que tivesse uma quantidade, né, suficiente de moedas, ele daria para a mãe dele, para ela não deixar faltar o pão. Aí a Corina Novelino diz que isso foi um dos primeiros gestos, né, de amor que ele começou a fazer naquele momento, com tão tenra idade. Assim era Eurípides, né? Então a gente vai vendo que, na realidade, ele criou, como eu falei, se criou muito ainda malnutrido. E ele andava sempre com uma camisola. A camisolinha dele tinha 2 bolsos. Num bolso ele tinha rapadura e no outro a pele de porco, para ele ficar o dia inteiro chupando uma coisa ou outra. Era assim que ele se alimentava durante o dia, né? Depois ele foi, o pai dele foi para uma outra cidadezinha chamada Cipó. Então, nas horas vagas do pai dele, ele ajudava o pai, que, como eu disse, né, que ele também trabalhava para ganhar o dinheirinho. Ele ajudava o pai e o pai ensinava ele a língua portuguesa, né, e aritmética, enquanto ele não estivesse trabalhando, né? Então a gente vai vendo que como a trajetória dele foi, né, assim, voltada para esse trabalho, mas em função de juntar dinheiro para a família. Aos 9 anos, desculpem, ele vai se matricular numa escola do senhor Joaquim Vaz de Melo, e aí é onde ele vai fazer o antigo primário nosso, né, mas de uma forma intensiva, e ele já se projetou muito na época, né? Então, com 9 anos, ele já conclui esse curso básico. E vai ser matriculado numa escola que era top na época, né? O Colégio Miranda, que seria correspondente ao nosso antigo ginásio, né? E aí ele era tão aplicado, tão adiantado, porque já foi matriculado em uma série bem mais adiantada. Com o professor, quando precisava sair, deixava até o Eurípides dando aula, ele dava aula para os colegas, dava aula para os irmãos, né? Então, quando ele estava com 11 anos, em 1901, esse diretor, o senhor Miranda, chamou o pai dele e disse o seguinte: nada mais temos para ensinar a Eurípides. Ele já aprendeu tudo que o nosso colégio pode oferecer. E era um colégio de elite, né? Então ele recomendou ao pai dele que o levasse para o Rio ou São Paulo para ele se matricular para fazer o curso superior. Olha só, com 11 anos, né? Então realmente eles decidiram, escolheram ir para o Rio de Janeiro. O Eurípides queria fazer medicina. Lá foram eles, se matricularam, e quando eles voltaram, o Eurípides desistiu. Vamos ver por quê. Olha, por que Eurípides também escolheu medicina com 11 anos? Simplesmente porque há um histórico na família dele. A mãe dele trabalhava muito na igreja, mas vez por outra ela tinha uns desmaios que ninguém sabia o que era. Levaram vários médicos, ninguém conseguiu entender a doença dela, nem encontraram cura, nem sabiam qual era a doença. Então Eurípides começou a ficar preocupado com isso, desde 8 anos de idade. Ele então trabalhava muito na congregação de Vicente de Paulo, lá na igreja. O intuito dele era, trabalhando, né, na casa do Senhor,
que ele encontrasse ajuda para a cura da mãe dele. E aí, dentro desse período mesmo, o seu Mojico recebe um médico com a sua esposa para ofereceu a casa, porque ele estava se transferindo, ficou na casa deles e o médico trouxe livros da alopatia e da homeopatia. E Eurípides começou a ler os livros, com 8 anos. O médico mesmo ficou preocupado, seu nosso, mas com esse menino de 8 anos lendo essas coisas, ele lia tudo que ele podia da alopatia e da homeopatia. Qual era o intuito dele? Descobrir, se ele pudesse descobrir a doença da mãe. E aí, isso aí que vai incentivá-lo a depois a começar a fazer os remédios da homeopatia. Porque aí ele, ainda, aparentemente, era ele sozinho, né? Porque ele só vai se tornar, isso está no 1902, ele só vai se tornar espírita depois, né? Então, deixa eu ver, 1900, não, era 1901, né? Então aí o Eurípides vai nessa busca, né, de descobrir a doença da mãe, ele então tinha que escolher um curso superior, escolheu medicina. E aí, como eu estava falando, ele se inscreveu, voltou para casa, começou a arrumar a mala e tudo, mas no dia que ele ia sair, a mãe dele teve um desmaio muito pior do que todos. E ele então decidiu não mais ir para o Rio de Janeiro, ficaria cuidando da mãe, né? Porque ele achava que ele tinha que ficar do lado dela, buscar alguma ajuda, né? E como ele então não pôde mais ir para o Rio de Janeiro, ele resolveu se voltar para a parte cultural. Então, ele em 1891, 1892, então eu li a data errada, 1800, em vez de 1901, é 1891 que ele decide ir para a faculdade, tá? Então, em 1891, não podendo ir para a faculdade, ele vai fazer o quê? Junto com os amigos, ele cria o Grêmio Dramático Sacramentano, onde ele vai poder botar obras literárias muito importantes para a cidade, né? E ainda, com o auxílio desses colegas, ele funda um jornal, um periódico, que foi o primeiro da cidade, que era a Gazeta do Sacramento, onde ele escreveu até ele desencarnar em 1918. É porque ele tinha uma tendência jornalística e literária muito grande, né? Então, a partir daí, ele vai desenvolver também essa parte da homeopatia, onde que ele conseguia as pessoas chegarem até ele, ele diagnosticava, prescrevia a fórmula, as irmãs dele faziam a fórmula homeopática e ele doava. E nunca cobrou nada, né? Então, o que a gente vai ver que, por causa disso, né, essa manifestação dele, da cura, e cada vez mais ele se enfronhando na homeopatia, o pai dele acabou abrindo uma farmácia, quando ele tinha 17 anos, em 1897, abriu uma farmácia homeopática, onde ele, como eu falei, ele receitava, a pessoa chegava lá, ele receitava, e eles manipulavam o remédio e davam, né? E olha, eram as famílias ricas, pobres, de outros lugares, ele não se preocupava com isso, ele atendia a todos, né, na medida que o procuravam. Nesse momento, como eu falei, em 1891, 1892, ele fazia aparentemente ele próprio, porque em 1904 em diante ele vai fazer esse receituário junto com o Bezerra de Menezes. Que é interessante, né? O Bezerra desencarna em 1900, já em 1904 já está lá trabalhando com o Eurípides Barçanufo, né? Ele tinha muitos conhecimentos, né, de medicina, de direito, de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, sem nunca ter cursado curso superior. Então, ele é um exemplo que a gente pode dar de reencarnação. Como ele tinha medicina, estava lá, né? Porque ele pegou os livros com 8 anos e começou a estudar. Mas como ele tinha conhecimento de astronomia, de física, matemática, ciências naturais, literatura, vindo de outras vidas, né? Então ele vai se dedicar a ser educador. Já que ele não podia ser médico, ficou na cidade, ele vai ser educador. Ele vai fundar um colégio.
é o Liceu Sacramentano, no dia 31 de janeiro de 1902, quando ele já está com 22 anos. Bom, então ele vai contar com a ajuda dos ex-professores, né? E vai formar esse colégio. Interessante que uma das matérias desse colégio, estava lá no currículo, né, que eles tinham que cursar, era ajuda aos pobres. E fundaram, então, uma sociedade dos amiguinhos dos pobres, onde os alunos, junto com os professores, teriam um dia X para ir à periferia e fazer realmente a caridade. Fazia parte do ensino, né? Agora, interessante, a gente vê a pedagogia utilizada pelo Eurípides Barçanufo, sem nunca ter cursado curso superior, sem ter a noção, né? Nessa encarnação dele, né? Sem ter pego livros e etc. A pedagogia dele foi baseada no Pestalozzi. E é interessante uma proposta do Pestalozzi, o conceito dele sobre o professor. Professor é um artista, realmente a gente sabe. Pelo que o professor ganha, que ele se dá, ele é um artista. Mas o Pestalozzi dizia, professor é um artista, acima de tudo, porque ele põe a ciência em ação, movimentando princípios e leis naturais. Assim agia o Eurípides Barçanufo na sua escola, né? Porque aí a arte adquire uma forma racional, né, e compreensível. Então, olha só, o Eurípides, ele seguiu a metodologia sem, né, ter estudado, como eu falei, a pedagogia de Platão, Kant, Spencer e o próprio Pestalozzi. Os processos didáticos dele, né, se inspiravam nessa teoria iluminada de pedagogia. Né? E ele, antes de ser mesmo espírita, ele achava que os seus alunos traziam os seus dons e dali a metodologia dele era tirar dos alunos aquilo que eles já traziam de bagagem, né? E trabalhar melhor aqueles talentos, né? Para que eles pudessem evoluir. Então, nesse colégio, já desde a década, na primeira década do século passado, o processo de aprendizagem dele era para estimular, guiar, dirigir, orientar o ensino, tal como é feito nas atuais escolas, é a pedagogia, né, atual. Bom, tudo ia muito bem nesse colégio, até que chegou em 1904, Eurípides Barçanufo, nós já vamos ver por quê, ele é obrigado pela espiritualidade a chegar na cidade e se dizer espírita. Aí o colégio esvaziou, professor, aluno, não ficou com ninguém. Né? E Eurípides entendeu, né, que a proposta de ser espírita e trazer o conhecimento espírita levou todo mundo para fora do colégio. Mas ele não abriu mão. Ele dizia o seguinte, que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita será mantida. Ele não abriu mão. Foi embora todo mundo, mas ele ficou muito triste. E tem uma passagem muito interessante, que ele, uma das vezes, ele estava sentado assim na mesa, tinha uns lápis, tinha papel, assim do lado, ele chorando, muito triste, de repente sentiu vontade de pegar no lápis e ele parava. Ia lá no lápis, até que ele acabou pegando no lápis e olhem a mensagem que veio. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec e ensine o Evangelho do meu filho nas quartas-feiras. Instituo um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Assinado Maria, serva do Senhor. Então aí ele recebe essa mensagem de Maria, né? Uma das primeiras que ele fez, a psicografia, e aí ele vai, não se faz de rogar. No dia 31 de janeiro de 1907, já com 27 anos, ele abre então o Colégio Allan Kardec. Só que agora, né, nessa perspectiva da própria doutrina espírita, ele vai conseguir muitos alunos, os professores vão voltar,
ex-professores, os irmãos dele, porque o colégio, os professores eram todos voluntários, né? E aí ele vai ter, desde o ensino elementar até o ensino superior, mais ou menos 100 crianças de 7 a 16 anos. E aí vamos ver quais as modificações e inovações pedagógicas trazidas por ele nesse colégio. Turmas mistas de ambos os sexos, porque naquela época, né, era menino para um canto, menina para o outro. E não o colégio dele, não. Eram ambos os sexos. Integração de alunos e professores da raça negra, que também era separado. Horários flexíveis adaptados às necessidades do educando, para que eles pudessem não perder, para eles não perderem as aulas. Não era em função do professor, em função do aluno. A duração das aulas podia ir de 30 minutos até horas, e que se precisasse, iam ter debates, passeios, ele fechava o assunto. Os professores, como eu falei, eram voluntários. A equipe de professores, se fosse diretor, família, trabalhadores, todos trabalhavam de uma forma harmônica, sem haver hierarquia. Não existia aula de espiritismo, ele dava aula das religiões comparadas. Naí ele introduzia o espiritismo. A avaliação era contínua, sobretudo oral, né? Com exames finais, mas orais, as pessoas da comunidade participavam, porque na realidade ele não estava a fim de fazer uma prova porque ele tinha noção, nós temos noção, né, que a prova nem sempre ela vai dizer o quanto você sabe, né? Você vai um dia, você sabe tudo, está nervoso e faz uma má prova, né? Então, era feito de uma forma oral, o que interessava para ele os alunos aprenderem, né? E aí também os professores e alunos faziam visita aos doentes e às pessoas da periferia, né? Auxiliando esses necessitados. Não existia prêmio. Ninguém ia ganhar, como no nosso tempo, medalhinha, né? Eu me lembro que eu fico pensando quando eu lembro disso aí, né? A não existência de prêmio. Eu sei que na minha época existiam medalhinhas. E o professor ficava aqui e era uma discriminação só, porque primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Então hoje, adulto, eu imagino como seria a situação psicológica daquele aluno da última fileira e o último da fila, da última carteira. Porque quem estava aqui, a gente ficava numa boga, mas as crianças também não tinham noção. Mas o que não pode ter passado na cabeça que as crianças é o último dos últimos. Então, para o Eurípides não tinha isso não, tinha nada de medalhinha, tinha que estudar porque precisava aprender, mas também não tinha castigo, né? Porque também era tudo à base do diálogo, não havia necessidade disso, né? Tinha muitos debates sobre vários assuntos, sobre o Deus, guerra, a vida, felicidade, religiões, etc. Para Eurípides, o educando fazia parte de uma grande família e a escola é como se fosse um complemento do lar. Agora, olha só, como ele é a prova da reencarnação. Sem estudos superiores, ele dava aula de matemática, geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, anatomia, botânica, zoologia, geologia, paleontologia, português, francês, inglês, castelhano e latim, astronomia e química. E isso foi relato nesses livros aí de muitos e muitos alunos, né? Já até idosos dando seu depoimento de que Eurípides dava aula, né? Então ele propôs então uma pedagogia que respeitava a liberdade e individualidade da criança. E como eu disse, ele trazia, né, buscava dentro do aluno, principalmente agora que ele já era espírita, ele sabia que o aluno era um espírito imortal que trazia sua bagagem de outras vidas e dali ele procurava buscar aquilo que já tinha de bagagem no aluno e fazê-lo crescer em todos os sentidos, né? Porque na realidade ele não se preocupava só com o aspecto intelectual, mas também com o físico, o cultural e moral das crianças, né? Então ele era realmente uma pessoa muito conhecida na época, né? Porque ele fazia do jornal, fazia o teatro,
as curas da homeopatia como professor. Então ele recebeu, a cidade pediu para que ele se tornasse vereador, né? O que ele fez de 1907 a 1912, que foi de 27 anos a 32, sem nunca ter recebido um tostão. Ele vai criar a luz, o bonde elétrico, a água encanada, o cemitério, e ele achou que estava já de bom tamanho ter trazido isso para a cidade e saiu da política. E é interessante que, apesar de todo esse benefício que ele fazia, ele vai sofrer, né, uma perseguição policial, que está aqui no livro do Freitas Nobre. Por quê? Os médicos da cidade abriram processo contra ele, dizendo que ele exercia ilegalmente a medicina. E aí, eu realmente vendo aqui nesses anuários espíritas, trazendo uma série de depoimentos das pessoas, ele curava realmente, mas usava determinados instrumentos, sondas, essas coisas todas. Então os médicos abriram o processo. Agora, o que foi interessante? Foi passando de um juiz para outro, de um juiz para outro. É como se fosse aquela brincadeira da batata quente, ninguém quis segurar essa situação. Então, o que aconteceu? Em 8 de maio de 1918, um juiz prescreveu e arquivou aquele processo, afirmando o seguinte, que ficará em perpétuo silêncio. Então agradou todo mundo e o assunto morreu, né? Então, assim, através de tantos relatos, né, a gente viu que ele foi um polemista, um orador, um filantropo dotado de grande cultura e saber, né? Dotado de várias faculdades mediúnicas, era médium inspirado, médium vidente, audiente, receitista psicofônico, depois com a ajuda do Bezerra, né? Psicógrafo, exercia desdobramentos e bicorporidade para a cura à distância. Ele ia e vinha num piscar de olhos. Então, há centenas mesmo, não é exagero não, de relatos de toda essa parte dele, da cura, né, e da sua participação, e que a gente só vai pensar um casinho ou outro, porque o nosso tempo é muito curto. E além do que, ali no Colégio Allan Kardec, ele tinha um porão, um portão lá, as pessoas traziam os obsediados até lá, até o Eurípides, e aí o Eurípides os levava pelo portão e lá ele começava um tratamento de desobsessão. Faziam, né, a desobsessão com aqueles que vinham muito angustiados. Tem um caso de um homem enorme, ele veio sendo carregado por 6 homens fortes, chegou na porta, o Eurípides era pequenininho, magrinho, e aí o Eurípides pediu para eles largarem, eles não queriam largar de jeito nenhum, porque o homem está muito violento, né? E ele olhando para o homem, já olhando para o homem, né? Já foi doutrinando, e aí eles custaram a largar, mas quando largaram o homem veio mansinho, mansinho. Tem um relato aí, do cunhado dele, porque assim, às vezes tinha ocasiões que levavam os obsediados, o Eurípides não estava, então eles faziam revezamento para tomar conta do obsediado, até porque eram às vezes muito violentos, né? Até o Eurípides chegar. Então tem um cunhado dele, que tem um relato aí num desses anuários espíritas aí, acho que é de 77, ele fala o seguinte, que um dia coube a ele tomar conta de um obsediado. À noite, de madrugada, ele acabou dormindo. Quando ele acordou, o obsediado tinha ido embora. Ele ficou desesperado. Como é que ele ia dar conta, né, daquilo para o Eurípides? Mas quando ele chega ao portão, o homem está voltando. Eu não consegui me afastar daqui. Quer dizer, já estava sendo, né, preparado pelo próprio Eurípides à distância. Então a gente pode falar agora de determinadas curas que ele fazia. Ele curava lepra, ele curava tuberculose. Agora, o que mais se destaca, né, para a gente, que a época devia ser uma coisa absurda, eram os partos que ele fazia à distância. Então, muitas vezes estava dando aula, né, e aí, de repente, ele ficava parado assim e ia fazer o que tivesse que fazer em termos de cura ou de parto. Ele usava da bicorporeidade. A bicorporeidade é uma mediunidade em que o médium, às vezes, o corpo dele fica parado, o seu espírito vai aonde tiver que ir, ligado ao cordão de prata, porque se romper ele desencarna, e ele vai exercer lá a sua caridade. Um exemplo clássico,
Antônio de Pádua. Antônio de Pádua estava lá no púlpito na Itália, todo mundo vendo o corpo de Santo Antônio, né, que depois virou Santo Antônio. E aí ele foi, ao mesmo tempo, lá em Lisboa, para ser advogado do pai dele, que estava sendo condenado pela Inquisição. Ele conseguiu salvar o pai dele, ele exerceu, então, a bicorporeidade. Então ele se materializou lá e salvou o pai. Assim fazia o Bezerra, não, desculpe, o Eurípides. O Eurípides, então, ia à distância. Então tem umas histórias tão interessantes. Tem uma que eu gosto muito, em que ele estava parado, assim, os alunos falavam, seu Eurípides já foi, eles falavam assim. Aí quando o Eurípides voltava, eles perguntavam, seu Eurípides, onde o senhor foi? Então, um desses casos aí, o Eurípides volta e ele diz, onde o senhor foi? Eu fui na igreja lá em cima, ele deu lá a localização, fiz o parto da fulana, mas o marido dela está vindo aí. Ele está vindo aí, ele já está chegando na porta do colégio. Ele vai bater aqui na porta, vocês levantem, cumprimentem, mas ele vai gritar, seu Eurípides, pelo amor de Deus, faz o parto da minha esposa. E eu já fiz. Aí acabou de falar o homem, bateu, eles levantaram, cumprimentaram o homem dele. Seu Eurípides, pelo amor de Deus, faz o parto da minha esposa. Ele falou, eu já fiz. Como que o senhor já fez? Eu só tenho uma estrada, eu passei nela, o senhor não passou por ela? Aí ele falou, mas eu já fiz, o senhor não acredita, vamos lá. Aí lá foi ele, o homem, os alunos, né? Quando chegaram na porta da casa, a senhora já estava com a criança e falou, para que o senhor voltou, seu Eurípides? Eu estou muito bem, obrigado. E assim, tem outra história também, que ele estava indo com um amigo que levou o sobrinho numa estrada que ele ia fazer o parto de uma senhora em outra cidade. E lá vão eles, numa estrada toda tortuosa, né? De repente, o Eurípides para e fala com o amigo assim, ó, vamos voltar, seu sobrinho caiu lá atrás. Não tinha como ele ver, já tinha distância. Voltaram, o homem tinha caído realmente do cavalo, botaram ele em cima do cavalo, e aí o Eurípides, quando estava para começar, ele falou, peraí, o que fica mais perto de onde nós estamos? Sacramento ou a cidade que eles iam? E a cidade que a gente vai. Então vamos lá, porque eu já fiz o parto. E chegaram lá, a moça, vamos tomar um cafezinho com ela. E a moça realmente já estava com a criança nos braços. Tem outros fatos também que aconteceram, esse exemplo que eu vou dar, aconteceram inúmeras vezes. Uma senhora estava em São Paulo, muito doente, tinha ido a vários médicos, ninguém conseguia detectar o que tinha e muito menos, então, a cura, né? Então, a fama de Eurípides era grande, ela pediu para o marido, vai lá no seu Eurípides, quem sabe que ele não possa me ajudar, né? Então, vamos dizer que é uma quinta-feira. Aí o homem programou de ir no sábado. Então, sábado eu vou para Sacramento. Sexta-feira de manhã, o correio bate na porta dela e os remédios estavam lá. Isso aconteceu por muitas pessoas. Tem uns relatos aí. Então, ele, né, captou o pedido de socorro, manipulou os remédios e mandou, antes do homem chegar lá. Então, ele fez... Para muita gente aconteceu isso. Então, às vezes também ele saía para fazer a cura. Por exemplo, nós vamos relatar aqui o dia que ele se tornou espírita, ele saiu do centro, já era noite, atravessou um bosque e esqueci o nome do homem. Ele era leproso. Bateu na porta dele, deu um beijo, abraçou o homem, ficou curado na hora. Então, a história dele é muito linda, mas a gente não pode ficar detalhando demais, que não vai dar tempo. Então ele vai desencarnar em 1º de novembro de 1918, porque ele ajudou na gripe espanhola e ele também foi vitimado por ela. Segundo Chico, no livro Eurípides, O Homem e a Missão, da Corina Novelino, ele diz que escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Olha só. Então, vamos ver como ele se tornou espírita. Foi uma coisa interessante, né? Ele era, a gente sabe, católico, né? Mas o tio dele teve uma experiência interessante. Uma cidadezinha chamada Santa Maria, que ficava ali perto, ela começou a sofrer uns ataques de pedradas nas pessoas, que eles não viam quem é que estava dando as pedradas, dentro de casa, xingamentos, uma série de coisas. Depois, se você quiser tomar nota do livro, você vem me pegar aqui. Tem uma moção deles aqui. Aí, o que acontece? A cidade ficou, nós estamos sendo atacados por demônios, né? Desesperados. Mas aí,
o tio dele, que frequentava aquela cidade, ele falou, olha, aconteceu a mesma coisa numa cidade ali próxima, que o Frederico Peiró, meu amigo, ele foi até lá e resolveu a situação. O Frederico Peiró foi até Santa Maria e realmente começou a fazer, né, abriu as reuniões mediúnicas de desobsessão e acalmou-se a cidade. E o tio dele frequentava lá. Aí um belo dia, e ele debochava do tio, você vai lá falar com os mortos, isso aqui. Ele não acreditava, ele era católico. Aí lá um belo dia, ele está passando na rua e o padre, né? O padre vem até ele, né? O padre Augusto Teodoro da Rocha Maia. Ele deu para o Eurípides uma Bíblia, que era proibido. Só quem fosse da igreja podia ler a Bíblia, não leigo. Mas o padre sabia da vontade dele de se instruir, o padre pegou e deu a ele uma Bíblia. Falou, olha, eu vou te dar isso aqui porque eu sei que você tem muita curiosidade. E aí ele pegou e leu a Bíblia todinha. Empacou num ponto. Bem-aventuranças. Não entendi. Aí foi até o padre. Se o padre podia explicar. O padre não sei explicar. Aí ele foi até o tio. Você que fala lá com os mortos, será que você não poderia me dar uma explicação aqui? O tio falou, olha, eu estou começando agora, né? Eu não tenho cultura nenhuma sobre isso, não sei nada, mas vou te dar um livro que talvez ele te esclareça. Olha o livro que ele vai dar. Leon Denis, Depois da Morte. Aí o Eurípides leu o livro, devorou, ele ficou apaixonado, né, pela maneira com que o Leon Denis, né, é um poeta, né? Aí ele trouxe, né, ele leu aquilo tudo 2 vezes, mas as bem-aventuranças não entravam. Ele falou, alguém tem que me explicar isso. Aí eu, conversando com o tio falou assim, olha, o livro não resolveu. Ele, então vamos lá. Quem sabe se você indo lá, você vai ter talvez a sua resposta. Não custa nada, né? Lá foram eles, né? Lá no dia da reunião. Porque foi fundado, se não me engano, Fé e Caridade o nome do centro que eles fundaram. Fé e Amor, né? Fé e Amor, que eles fundaram lá em Santa Maria. Aí eles vão lá na reunião, estava tudo lotado, só tinha 2 lugarzinhos que eram para eles. Eu me lembro, uma vez eu li há pouco tempo aí, o Chico foi numa cidade, tinha uma mesa enorme, as pessoas foram sentando, né? Aí sobrou uma cadeira, alguém ia tirar a cadeira, e não, tem um desencarnado sentado aí, não pode. Mas lá no caso não tinha desencarnado não, a cadeira era para os 2, sentados. Aí olha o que Eurípides já vinha pensando no caminho. E lá ele falou assim, só vou acreditar no que está acontecendo aqui se acontecer uma coisa. Aquele ali, que é o Aristides, que era o mais ignorante de todos, não sabia falar nem em português, porque lá eles faziam muita caridade. Os autores aqui falaram que nesse centro parecia que era uma volta aos apóstolos primitivos, de tanta caridade, aquelas pessoas simples, ignorantes, e a caridade que eles faziam. Então ele pensou, se o Aristides, aquele lá, que é o mais inculto, me explicar as bem-aventuranças em nome de João, evangelista. Gente, ele fechou demais, né? As exigências. Está lá sentado. De repente, o Aristides levanta, explica todas as bem-aventuranças para ele em francês, que ele foi o único que entendeu. Em francês. Depois ele virou e falou, João, evangelista. Aí não tinha como que o Eurípides não pudesse acreditar, né? E é interessante que o Chico disse que uma das encarnações de Eurípides, né? Ele era discípulo de João, ele era amigo de um discípulo de João Evangelista. Daí, ó, a ligação que ele fez, né? Ele queria a mensagem através de João Evangelista e teve. Ó, e assim, logo que o Aristides, ele deu a explicação, veio o mentor falar com Eurípides, Bezerra de Menezes. Aí o Bezerra de Menezes falou que os Espíritos do Senhor realizarão diversos trabalhos. O Bezerra falou que ele ia fazer parte de um grande trabalho, mas queria dar agora oportunidade de outro espírito superior se manifestar, que era o Vicente de Paulo. E o Vicente de Paulo diz para o Eurípides,
Os Espíritos do Senhor realizarão diversos trabalhos contigo. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. E o teu trabalho principal será curar. E Bezerra de Menezes vai te ajudar nessa área. Tudo está planejado e, na verdade, é Jesus quem nos dirige. Aí ele pede, o Vicente Paulo pede para que ele chegue à cidade, diga que é espírita. Aí aconteceu aquilo tudo com o colégio, né? Para ele abandonar a congregação Vicente de Paulo, que não estava mais adequada àquilo que ele iria, né, agora fazer, o trabalho dentro da doutrina espírita. Aí eles vão fundar um centro espírita no dia 27 de janeiro de 1905, chamado Grupo Espírita Esperança e Caridade. O mentor era o Vicente de Paulo e quem sugeriu o nome foi o Bittencourt Sampaio, né? E lá trabalhava também, Bezerra e tudo, né? Então eles começaram a fazer o trabalho de desobsessão, de ajuda, de cura dentro desse centro. O Bezerra de Menezes esclareceu uma coisa, que lá pelos idos 60 ou 70 depois de Cristo, o Barçanufo era um general romano e o braço direito dele era o Valdo Vieira. Então nessa época eles se converteram os dois ao cristianismo. Bezerra então diz que ao longo das reencarnações do Eurípides, ele foi reunindo todo mundo lá em Sacramento, todos aqueles que ele prejudicou, e ele foi reunindo lá. E depois curou um a um naquela época, né? Bezerra disse que para ele ser Eurípides, ele levou 1.800 anos para ser Eurípides Barçanufo, né? Para ele ser o que ele foi. Agora, além do que a gente viu, né, das matérias que ele lecionava, sem nunca ter cursado curso superior, que é uma prova da reencarnação, vamos ver agora os espíritos que se comunicaram com ele, que dá a ideia bem clara para nós de qual é o teor desse espírito de escola. Se comunicavam com ele da Grécia Antiga, Sócrates, Platão e Pitágoras. Filósofo romano Juvenal. Maria, mãe de Jesus, Ana, a mãe de Maria, Maria Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo. É disso tudo, né? De origem do cristianismo, eles se comunicavam com Orígenes, Jerônimo e Agostinho. Os mártires da Inquisição, Jordano Bruno, Jean Hus e Joana d'Arc. E tudo isso é documentado, tá? Não é tirado da carochinha, não. Da velha França, eles se comunicavam com Victor Hugo, Lamartine, Lamennais, Fenelon, Michel, La Fontaine, Le Cordaire e Bisset. Dos Estados Unidos, Lincoln e Benjamin Franklin. No Brasil, Tiradentes, nosso Pedro de Alcântara, que era o Dom Pedro II na espiritualidade, né? José Bonifácio de Andrade de Silva, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Saldanha da Gama. Então aí a gente vê a grandiosidade desse espírito, né? Tudo que ele fez. Então a gente vai dar uma pincelada também nas reencarnações do Eurípides. Nesse livro aqui, Grande Espera, que ele próprio ditou para Corina Novelino, ele vai contar uma das reencarnações dele. Aí é o momento que ele conheceu Jesus. Porque ele era filho de um general romano e ele, então, com 6 anos por aí, pediu o pai para libertar os escravos. Olha só, na época de Roma, tem essa ideia, libertar os escravos. E aí o pai sabia que se ele libertasse os escravos dele, estava condenado à morte, né? Ele foi tentando embromar o menino, tentando embromar aqui e ali, o menino cada vez mais doente, ficando doente. Então ele se viu na iminência. Ou libertava os escravos, que era a sentença de morte dele, ou perder o filho. Ele optou por libertar os escravos. Então ele vai dar mais de 200 escravos, ele vai libertá-los, mas pega 2 daquelas escravas e pede para que elas levassem o menino Marcos, que é o Eurípides, né, aquela encarnação, para os essênios. E assim foi feito, né? O pai dele, assim que libertou os escravos, tem a sorte dele lançado.
E ele vai lá para os essênios. Ele vai para os essênios na época em que eles estavam esperando a grande estrela, o Rabone, né? Que passaria por lá. Então, realmente, lá pelos 12 anos, Jesus passa pelos essênios. E ele o conhece, né? Então, aí conta a história, né? Desses essênios, nesse livro aqui, né? A Grande Espera, né? E aí mostra que Marcos conheceu Jesus e que dentro da história existiam 2 outros personagens importantes, que não dá tempo para contar a história aqui, mas os personagens eram Josafá, que na realidade depois veio como Caíba Chuta, e veio Lisandro, que era o bezerro de Menezes. Olha só, se encontraram lá, né? Então, no caso aqui, o Eurípides, como Marcos, ele foi o primeiro mártir da nova aliança do amor, que foi firmada na presença do grande esperado. Então, eles se reencontraram, repetindo, Jesus, Eurípides, Caíba e Bezerra. Olha o que é interessante. Depois a gente vai ver os 3 reencarnando no século XIX. Bezerra, no Rio de Janeiro. Eurípides, em Sacramento. E Caíba Chuta, em Matão, São Paulo. Aí a gente podia até dizer assim, seriam os 3 mosqueteiros de Jesus que estariam reencarnando juntos. Aí eu pergunto, quem seria o D'Artagnan? Sabe? Chico. Se houvesse o D'Artagnan, seria o Chico. Então, aí ele veio como outra reencarnação dele. Ele veio como o escravo Rufo, que viveu no século III. Aqui, ó, essa informação veio do Chico, veio do Divaldo, que ele foi esse escravo. Quer dizer, ele já tinha quando ele se converteu ao cristianismo, né? E ele veio como, então, ele, naquele passagem que o Bezerra conta, depois ele veio já cristão como escravo Rufo, porque tinha os cabelos vermelhos. Aí eles não falam nada, só falam que ele teve essa passagem, né? Porque são poucas as informações, só de algumas reencarnações dele. Agora, ele tem uma outra reencarnação a seguir, que é João Cássio Lavater, que ele reencarnou em 1741 até 1801. Aí é confirmado essa reencarnação pelo Divaldo, né? Também no livro do Inácio Ferreira, Do Outro Lado do Espelho, pelo Carlos Bacelli, mas no livro Tormentos da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, falou que ele foi Lavater. E também tem a confirmação de que quando, em 28 de fevereiro de 2004, quando fez o centenário daquele evangelho que ele fazia às 9 horas, o Divaldo foi convidado para falar lá. E ele confirmou que ele tinha sido Lavater. Essa reencarnação dele como Lavater foi muito importante. Por quê? Ele vai escrever 6 cartas à imperatriz russa, descrevendo a comunicação, na época chamaria vivos e mortos, a gente sabe que é encarnado com desencarnado. Tão importante foi essas comunicações, 6 cartas, que Kardec colocou aqui, ó. Em 1868, na Revista Espírita, está as cartas de Lavater. São 6 cartas para a imperatriz russa. E lá ele fala, como eu disse, das comunicações. Essas cartas datam de 1798, 59 anos antes de sair a doutrina espírita, trazendo para nós as comunicações. Então, é muito importante, né, essa colocação, essa contribuição de Lavater, né, 59 anos antes da doutrina sair. E está lá no Anuário Espírita, né, na Revista Espírita. Depois ele veio, outra reencarnação que eles contam, que seria assim no século XIX, como um anônimo lenhador que nasceu realmente no Brasil. Bom, eu já falei, então, que no culto do Evangelho das 9 horas, foi confirmado em 2004 que ele foi Lavater pelo Divaldo. E também foi confirmado que ele foi um lenhador no século XX. Olha só, ele veio, no século XIX, ele veio como um lenhador
justamente, né, por essa região, para ele aurir o quê? Forças. Para ele enfrentar a próxima reencarnação como Eurípides Barçanufo, né? Porque foi muito importante para ele isso, né? Então essa reencarnação também foi reafirmada por outros espíritos. Então a gente viu que muitos casos, né, que ele fez cura, todo o trabalho dele voltado para a doutrina, embora fossem só 38 anos, foi uma grande trajetória só de amor. Por isso ele é chamado missionário da caridade, missionário do amor. Então a gente encontra que o tempo não permite para a gente falar tantas outras coisas que estão nesses anuários, mas uma que eu achei agora, que eu comprei esse anuário de 1981, achei muito interessante a história desse senhor, né? Chamado Tio João. Ele conta uma história interessante que aconteceu com ele quando ele tinha 5 anos. Ele foi curado 2 vezes pelo bezerro. Quando ele tinha 5 anos, o aniversário dele, que antigamente era só bolo e guaraná, acabou o aniversário, o menino de 5 anos foi lá, pegando tudo o restinho das garrafas e tomando. Numa delas tinha soda cáustica. Aí, o menino, né, a família desesperada, correu para o bezerro, para o Eurípides. Simplesmente chamam bezerro. O Eurípides Barçanufo. E aí o Barçanufo toma conta do menino e começa alguns procedimentos, né? Aí que a gente vê, ele usou sonda, alguns instrumentos. E ele falou para a família, se ele não colocar para fora, talvez ele não consiga sobreviver. Mas vamos ver com Bezerra o que pode se fazer. E realmente ele fez uma série de procedimentos, acho que de 8 a 10 intervenções com sonda, né? Então ele fazia isso muito, quando as pessoas às vezes ficavam entaladas com alguma coisa. Bom, por isso ele sofreu o processo de perseguição policial. Então o que aconteceu? Ele conseguiu salvar o menino, né? Só que o menino ficou com uma certa sequelazinha, com um estreitamento do esôfago, mas sobreviveu. Aí conta esse senhor, que ele já aqui, a gente já vê que ele, eu não vi não, mas eu esqueci, ele deve estar com quase 90 anos, né? Contando a história de 5 anos, e contou outra história. Quando ele tinha 11 anos, ele foi comer um pêssego, o caroço engoliu. Como ele tinha um estreitamento aqui, o caroço parou e ele ficou sufocado. Correram para a casa do Eurípides. Eurípides já tinha 1 semana desencarnado. O menino ficou desesperado. Aí saiu de perto dos pais, correndo, se distanciou muito, chegou numa rua lá, sem saída, começou a gritar: o senhor me traiu, seu Eurípides, o senhor foi morrer, garoto de 11 anos, o senhor morreu, não vai me salvar, eu vou morrer, que ele já estava com muita dificuldade de respirar. E ele diz que ele gritava muito: o senhor me traiu, agora eu vou morrer, o senhor não vai me salvar, blá, blá. De repente, não mais que de repente, ele conta que o troço fez assim, plá. Saiu o caroço e atrás dele uma lombriga enorme. Aí as pessoas na época falaram que foi a lombriga que expulsou o caroço. Então ele fala que o Eurípides salvou ele 2 vezes, né? Então tem uns relatos aqui muito importantes. E tem uma coisa também muito importante, que ainda dá tempo da gente falar, é o seguinte: nesse livro do Hilário Silva, A Vida Escreve, ele descreve um sonho de Eurípides que teve lá por 1904. Muito bacana e muito importante, que foi o responsável pela doação incondicional de amor do Eurípides para com as pessoas. Ele sonha que ele estava subindo assim, muito leve o corpo dele, aí de repente ele para num gramado assim, lá embaixo vem um homem, ele vai andando, quando ele vê quem é, ele para, começa a chorar, e olha que era Jesus chorando. Aí ele pergunta: choras por quê? Jesus não respondeu. E aí ele fala: chora pelos homens que não te conhecem? Ele disse: não. Jesus disse: choro pelos homens que me conhecem e não seguem meu evangelho. O Eurípides levou muito tempo para contar isso aqui. Ele guardou o segredo, mas depois, quando vieram saber, o Hilário Silva trouxe nesse livro A Vida Escreve. E isso foi importantíssimo para Eurípides passar. Ele disse que a partir daí
foi incansável pela a doação de amor àqueles que estavam próximos a ele, né? Então, agora caberia uma pergunta para vocês me fazerem, que às vezes tem pessoas que, em algum centro que eu falo, a pessoa está com a pergunta na ponta da língua. Ele curou a mãe? É a pergunta. Sim, porque simplesmente a mãe dele estava obsediada e quando ele se tornou espírita, ele viu os espíritos que a atormentavam e fez o trabalho de desobsessão. Então, eu fiz uma palestra há pouco tempo num centro e as pessoas estavam assim, eu falei, já sei, você quer fazer uma perguntinha, né? Eu falei, você curou a mãe? Ele curou a mãe? Curou. Então, para a gente terminar, que já estamos na nossa hora, eu fiz aqui uma homenagem para Eurípides. Eurípides Barçanufo, nosso irmão, dedicou sua vida à caridade e não se afastou nenhum dia da sua missão, trazendo para nós a claridade, vivenciando dia a dia o divino sermão. Tua obra foi calçada na fraternidade, ajudando a todos com todo o coração, vendo em todos a igualdade, servindo a quem procurasse sem distinção. Deu alento, instruiu e curou com humildade. Nunca desviou do carente a sua atenção. A ti agradecemos, apóstolo da caridade, teu exemplo de fé, ó ardoroso cristão. Com Jesus amastes e ama a humanidade, e por isso te louvamos de coração. Então é isso que a gente trazer uma pincelada da vida de Eurípides Barçanufo, porque às vezes a gente trazer a trajetória de um Bezerra, de um Chico, do Eurípides, é para que a gente tenha certeza de que podemos. A gente tem que ter fé inabalável, ter o caminho de Jesus, mas como diz o Bezerra, vivenciado, não só estudado, vivenciar no nosso dia a dia. Então a gente vê que realmente podemos amar incondicionalmente. É a lição que a gente tira da vida desse espírito tão, além de ser uma prova da reencarnação, é um exemplo de que realmente a gente, nem que seja um pouquinho, a gente pode se doar. Que a gente possa virar um mini missionário do amor no nosso dia a dia. Por quê? Nós estamos aqui para esse crescimento espiritual. Temos que trabalhar para sobreviver, mas a parte maior do nosso tempo seria trabalhar para o nosso crescimento espiritual, e não há nada que nos dê mais possibilidade do que isso, do que exercer o amor incondicional, fazer como Emmanuel deixou bem claro para nós, amar ao próximo é fazer caridade, aqui, agora, hoje e sempre, incondicionalmente. E foi isso que Eurípides fez. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.